Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as doenças da tireoide, tireoidite de Hashimoto e o bócio, que são as doenças mais comuns. O convidado hoje, Dr. Leôncio, já chegou, já pediu para participar, então vou deixar por conta dele. Marli, muito bem-vinda. Aguardando que a doutora apareça. Isso. Leôncio, muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Silvana? Silvina, tudo bem. Silvina. Faz algum tempo que não fazemos live junto, né? Mas espero que daqui para frente você seja mais assíduo aqui, né? Porque agora tem vagas, tá? Sempre tem. E, Beleza. então, agora a gente também está trabalhando um pouco mais pertinho. Leôncio é professor já da minha área, né? Então, Marli, muito bem-vinda também. E muito bem-vindo quem for assistir a gravação. Hoje eu estou mais para aprender, Leôncio, porque tem muitas coisas que eu ainda assim tenho dificuldade de entender mais a fundo para explicar. Já fiz lives sobre tireoide, baseado nos artigos, nos sites, mas a segurança, eu sei que você tem muito mais por experiência também. Então, está contigo, quiser se apresentar. Ok. Então, bom dia para todos que estão chegando aqui ou que ainda vão chegar. Meu nome é Leôncio Soares Madruga, eu sou terapeuta de medicina germânica já desde 2017, atuando full time, basicamente, nessa área. Já tratei vários casos de tireoide, né, com sucesso. E a minha vida hoje é dedicada, né, à medicina germânica. Vários tipos de doença, não só tireoide, mas muitas doenças de câncer, principalmente. Uhum. Então, sobre tireoide, nós temos a glândula tireoide, né, que ela está aqui embaixo, né, são duas metades que se juntam. E a tireoide, ela produz o hormônio tiroxina, né, ou que a gente chama o T3, T4 do exame de sangue. E esse hormônio é o hormônio que permite o nosso metabolismo funcionar numa certa velocidade. Então, quando a gente tem muito hormônio, a gente fica com o metabolismo acelerado. E quando o hormônio está muito baixo, a gente fica com o metabolismo mais lento, né? E na glândula da tireoide, né, nós temos atrás a tireoide, a paratireoide, né? Mas a tireoide, ela tem a glândula, né? E tem os dutos da glândula. Os dutos da glândula levam, né, esses hormônios para o nosso sangue, né? Então, injetam o hormônio diretamente no sangue. Então, nós temos na tireoide dois tipos de problemas. Problemas na glândula e problema nos dutos, né? Quando nós temos problema na glândula, o que acontece na glândula? Nós começamos a ter um tumor na glândula. Esse tumor, se ele cresce acima de uma certa velocidade, a medicina tradicional chama de tumor maligno. Se ele cresce mais devagar do que esse limite de velocidade, a medicina tradicional chama de tumor benigno. Uhum. Mas para a medicina germânica, é o mesmo tumor. Não há diferença entre eles. A única diferença é a velocidade com que cresce. Só isso. Mas exatamente o mesmo tumor, exatamente o mesmo conflito que gera. Então, um tumor na glândula da tireoide é gerado por um conflito, né, que a pessoa sofreu. Então, esse conceito de que as doenças são geradas por conflitos, né, é muito antigo. Vem lá do tempo de Hipócrates. Né? Ele percebeu isso naquela época. Né?
2.500 anos atrás, né? Ele percebeu que os conflitos geram problemas na psique da pessoa. Hipócrates não chamava de psique, né? Ele chamava lá dos 4 humores, né? Humor da bile negra, da bile, do sangue, etc. Mas, no fundo, se você olhar aqueles humores, a essência dele é psique, né? São emoções, comportamentos, né? Então, Hipócrates percebeu que as doenças são causadas por um evento externo, que nós chamamos de conflito, a medicina germânica, e esse evento afeta a psique da pessoa, e nós concluímos que, de fato, esse evento é tão traumático que afeta a psique da pessoa. A pessoa fica tensa, nervosa, com medo, coisa parecida. E a doença vem em resposta a esse desequilíbrio da consciência. Então, a doença vem em resposta a esse trauma que a pessoa passou. E naquela época, o Hipócrates tinha uma escola de medicina. E nessa escola de medicina, ele formava outros médicos. Então, Hipócrates foi o primeiro médico racional que apareceu na humanidade. O pai do Hipócrates era médico também, o avô, o bisavô, o trisavô. Hipócrates vinha de uma família de médicos. Só que o pai dele, a medicina estava ligada à religião. Para o pai, o avô, para os ancestrais dele, a medicina estava ligada em religião. E Hipócrates provou que não tem nada a ver, que a doença não tem nada a ver com religião. Então, o pai acreditava que a doença era um efeito divino, uma praga divina para punir os pecadores. Esse era o conceito. Usaram a igreja, né? Tinha todo esse poder e aproveitaram para escravizar, né? Mas naquela época não tínhamos a igreja de hoje. Né? Era 2.500 anos atrás. A igreja católica não existia, evangélicos não existiam, né? Mas tinham as religiões, né? Tinham as religiões. Então, o Hipócrates provou que a doença não é um ato divino, não é uma praga divina para punir os pecadores. É um efeito ao desequilíbrio da psique, motivado por um fato externo, que ele considerava fato externo podia ser os ventos, a temperatura, o gelo, o frio, o calor, que até hoje é usado na medicina chinesa, né? A influência do calor, do frio, da secura e assim por diante. Ele achava que a alimentação podia contribuir com isso, o ambiente podia contribuir com isso. E naquela época também tinha os curandeiros que faziam poções, né? Os remédios lá para baixar dor, para reduzir a gastrite ou coisa parecida, para facilitar o sono, deixar a pessoa mais calma. Chá de camomila já existia naquela época, com certeza. E o pessoal que é os curandeiros continuaram produzindo esses chás, que foram evoluindo através do tempo, e hoje aqueles curandeiros se transformaram na indústria farmacêutica, né? Porque a indústria farmacêutica que produz remédios, que na época eram chás, mas foram aprimorando os chás por modo de comprimidos, etc. E hoje nós temos a indústria farmacêutica que descende dos curandeiros do passado. Hipócrates formou sua escola de medicina, e para ter uma escola de medicina, para ter sucesso, esse empreendimento, tinha que funcionar a tecnologia do Hipócrates, de tratar as pessoas. Hipócrates dizia que para curar uma doença tinha que eliminar o desequilíbrio da psique, ou seja, eliminar o trauma da psique. É isso que Hipócrates dizia. E ele fazia isso, ele ensinava na escola dele a fazer isso. E a escola dele tinha sucesso, por quê? Porque isso funcionava, né? Agora, os fazedores de chás também tinham sucesso, tanto é que eles cresceram ao longo do tempo, porque os chás funcionam, reduzem dor de cabeça, reduzem acidez estomacal e assim por diante. Mas são duas origens básicas. Hoje, o Hipócrates é chamado pai da medicina. Ele tem até um juramento lá, que os médicos juram na formatura, de como tratar o seu paciente. Mas a indústria médica hoje, ela usa basicamente remédios. Ou seja, ela é uma descendente dos curandeiros do tempo de Hipócrates, não de Hipócrates. Usa o nome dele de maneira inapropriada até, porque o conceito de Hipócrates de que a doença vem em resposta ao desequilíbrio da psique, os médicos não aceitam. Acham que era besteira a ideia de Hipócrates. Mas
Se você olhar a história, não tem sentido o cara ter sucesso numa escola de medicina sem ter um mecanismo de medicina que trate as pessoas e cure as pessoas das suas doenças. E Hipócrates fazia isso, ele curava várias doenças lá. De várias maneiras ele produzia cura. Em 1980, o Dr. Hammer expandiu esse conceito de Hipócrates. Eu não sei se o Dr. Hammer leu Hipócrates, né? Mas ele expandiu o conceito, porque ele percebeu quando o filho dele... Provável que sim, porque ele era um médico que estudava muito, né? Então, sim, provável que ele tinha bastante conhecimentos, né? ele tinha, mas ele nunca falou isso. No material dele, né? Ele expandiu o conceito de Hipócrates, mas expandiu. Então, Hipócrates é o pai da medicina germânica, com certeza, né? O pai, né, da medicina germânica. E o Dr. Hammer foi o grande descobridor da germânica por expandir a germânica. Então, o filho do Dr. Hammer, com 20 anos de idade, mais ou menos, ele levou um tiro na bacia e perdeu a perna por causa disso. E ficou hospitalizado com uma série de problemas e terminou morrendo nos braços do Dr. Hammer. 3 meses depois, o Dr. Hammer estava com câncer no testículo esquerdo. E ele era um oncologista, ele tinha vários doentes de câncer. E ele começou a perceber que havia uma relação provável entre a morte do filho, que é cessar o da vida, com o testículo, que é o criador de vida. Então ele viu que era muita coincidência e devia ter alguma coisa por trás. Aí ele começou a pesquisar com os pacientes dele para ver se algum deles, ou se todos eles, tinham tido um trauma emocional forte, né? Um desequilíbrio da consciência, digamos assim, da psique, forte, antes de aparecer o câncer, de 3 até 3 meses de diferença. E todos os pacientes deles tinham um trauma emocional forte, sem exceção, todos eles tinham. Até os doentes que não eram de câncer também tinham tido um trauma emocional forte, né? Então, o Hammer começou a tabular, né, para cada doença o trauma que a pessoa teve. E percebeu o quê? Que todas as pessoas que tinham tido morte de pessoa importante, filho, pai, irmão, etc., tinham tido câncer de testículo ou câncer de ovário, se for mulher. Todos eles, sem exceção, tinham tido morte e tinham tido câncer. Ou melhor dizendo, às vezes a gente morre uma pessoa importante, mas eu não me traumatizo com isso. Eu sofro, mas não me traumatizo. Então, eu não vou adquirir uma doença. Mas se eu me traumatizo com a morte, a doença vem. Então, todos os doentes que tinham câncer no testículo ou no ovário, todos eles tinham um trauma pela perda de um ente querido. Esse ente querido pode ser pai, mãe, filho, até cachorro, pet é um ente querido. A morte do pet faz com que afete o testículo ovário. E assim foi indo. E ele viu que todas as doenças tinham um conflito, o mesmo conflito. Ele viu, por exemplo, que todo mundo que tinha problema de pulmão, câncer de pulmão, são pessoas que tinham um conflito de medo de morte. Na maioria das vezes, o medo de morte vinha quando a pessoa descobria que ela tinha um câncer de mama, por exemplo. Ah, estou com câncer de mama, então vou morrer. E aí ela fica com medo da morte, e aí vem o câncer no pulmão. Tá certo? Então, às vezes tem um câncer no intestino, medo de morte, porque tem câncer. Por que as pessoas morrem de medo de ter câncer? Porque a medicina tradicional é um lixo para tratar câncer. Literalmente um lixo. Por que é um lixo? Porque não trata câncer. Custa caríssimo o tratamento de câncer, a maioria dos tratamentos de câncer é quimioterapia, e quem se trata com quimioterapia gasta 30 mil por mês com quimioterapia. É muito dinheiro para gastar com quimioterapia. Sim. E sabe, Leôncio, que pesquisando agora falar sobre câncer de mama desse mês de outubro, descobri que aqui no sul, onde tem mais dinheiro, tem muito mais mortes de câncer de mama do que no resto do país. Então, mesmo com dinheiro, as pessoas não sobrevivem mais. O tratamento de medicina tradicional é isso. 2% dos doentes de câncer que recebem quimioterapia, radioterapia, etc., sobrevivem em 5 anos após a descoberta da doença. 2% só, e cada 100 pessoas, apenas 2 estão vivas. O resto morre no caminho, né? E é uma realidade. É uma realidade, né? Eu trato doentes de câncer, acompanho doentes na UTI, né? Nos momentos finais dos clientes lá, e é morte certa. É morte certa, a gente não consegue fazer nada. Um cliente que está considerado terminal
pelo médico. Serviço público, principalmente, mas serviço particular também. Na hora que eles acham que o cliente está com câncer e é terminal, e se o cliente estiver com câncer, ele não consegue tratar por alguma ocasião, não consegue dar quimioterapia, ele tem certeza que vai morrer aquele cliente. E se ele vai morrer, eles desistem do cara. Começam a tratar com um tratamento paliativo só. Então a gente pede para fazer um exame, né, para avaliar com mais precisão como é que está o câncer da pessoa, porque para a medicina germânica a gente consegue salvar essa turma. Né? Consegue salvar. Câncer não mata, na verdade. O que mata é quimioterapia. O que mata é a pessoa ficar magra demais, sem energia. O que mata é a pessoa ficar inchada demais. Mas o câncer em si não mata. Mas os médicos acreditam que a pessoa é terminal, e se não terminal, eles começam a dar morfina, para a pessoa ficar grogue, e dormir, e morrer em paz. Sem fazer bagunça, sem fazer conflitos ou coisa parecida. E você tenta parar com que eles fiquem injetando morfina na pessoa, eles ficam bravos. Como é que você quer que eu deixe a pessoa sofrendo com câncer? E a pessoa nem tem dor com câncer. Câncer de fígado não dói, por exemplo. Mas a pessoa acha que vai morrer, começa a entupir de morfina para o cara morrer rápido. E não dão prioridade. Então, é um assassinato. Câncer e é câncer terminal. Então, quem for câncer terminal, fuja dos hospitais. Se vai para o hospital, não vão dar prioridade para você, porque você está morrendo. Se está morrendo, o que adianta dar antibiótico? O que adianta dar qualquer medicamento? O que adianta dar qualquer conforto? Está morrendo. Então, vamos acelerar a morte com morfina. E a morfina mata a pessoa. Vai sedando, e a pessoa entra em coma e morre. Por sedação, e não pela doença. Então, eu tenho acompanhado vários casos assim. Então, a técnica da medicina tradicional para tratar doenças é ruim, só 2% sobrevive. E as pessoas sabem disso, elas percebem isso aí. Por isso eu tenho medo danado quando tem câncer. Já a medicina germânica tem outra visão. Para nós, não existe tumor maligno, né? Nem benigno. É um tumor que ele tem. É o corpo reagindo, porque ele teve um conflito. E se a doença vem por causa do conflito, ela vem para fortalecer o indivíduo que teve aquele conflito. Por ter aquele conflito, ele ficou desequilibrado em algum nível. Então a doença vem para reequilibrar o indivíduo, para fortalecer o indivíduo. Vem para ajudar o indivíduo. Né? E não para matar o indivíduo. Você pode explicar, Leôncio, como fazer quando a pessoa tem o diagnóstico de tumor na tireoide, que muitas mulheres têm. Sim, tem um grande volume. Tem diagnósticos diferentes, mas, por exemplo, tumor, você está comentando. O que fazer? O que fazer? Então, quando vem... Então, tem tumor na tireoide, na glândula e nos dutos. Então, vamos falar sobre a glândula primeiro. O conflito que gera um tumor na glândula é o conflito de você se sentir atrasado, lento demais para conseguir alguma coisa. Eu estou tentando conseguir um emprego e tinha uma vaga naquela empresa e eu fui lento demais para conseguir a vaga e outra pessoa conseguiu a vaga no meu lugar. Então, eu considero que fui muito lento para conseguir essa vaga. Então, esse é o conflito que gera problema na glândula tireoide, né? Problemas de tempo, de eu sentir lento para conseguir alguma coisa, qualquer coisa importante para mim, ou me livrar de alguma coisa, tá certo? Me livrar do abacaxi, fui lento demais e perdi tempo, perdi muita coisa. Então, perdi a parada. Repita. Resumindo, eu perdi a corrida, né? Eu fui muito devagar. Eu perdi a corrida, né? Não cheguei em tempo onde deveria chegar. Uhum. Mas não, quando é uma corrida, né? Eu sei que eu vou ganhar, eu vou perder. E está tudo bem se perder. Mas quando eu estou sozinho, né, e perdi a corrida, eu perdi para mim mesmo, no fundo. E aí que vem o conflito. Né? Então, aí começa a crescer um tumor na tireoide para quê? O tumor da tireoide é tireoide. É o mesmo tecido da tireoide. E ele cresce com velocidade para rapidamente botar as coisas nos seus devidos eixos. E como é que a coisa entra nos eixos? Aumentando a produção de hormônio. Então, um tumor na tireoide aumenta a produção de hormônio da tireoide. E qual é a doença que aparece ser assim? Hipertiroidismo. Então, o hipertiroidismo é a pessoa com um tumor na tireoide, que está produzindo mais hormônio do que normalmente precisaria.
mas ela está lenta do jeito que está. Normalmente ela já é lenta, então vem mais tumor para acelerar a pessoa, para que ela não precise mais perder as oportunidades que ela está tratando. Esse é o objetivo. Tá? Quanto à velocidade do tumor, tem tumor que cresce rápido, tumor que cresce devagar. Aqueles tumores que crescem mais rápido, ou fica durante muito tempo crescendo, formam um inchaço aqui na tireoide, forma aquele bócio, aquela garganta gorda aqui na pessoa. Aquele bócio é a glândula da tireoide que está grande. Então, o tamanho do tumor da tireoide, ou a velocidade com que ele cresce, é proporcional à intensidade do conflito. E como a pessoa percebeu, se o conflito foi muito intenso, o tumor cresce rápido e o bócio aparece rápido. Se o tumor... E tem exames que detectam isso quando ele está começando a crescer? Tem. Exame de sangue devia o T3, T4. Se estão acima do normal, está indicando que é porque está crescendo. Tem hipertiroidismo. É um exame simples de fazer. E a pessoa fica mais agitada no seu dia a dia. Sim. Né? Então, aqui eu trabalhei no passado com 2 empregadas domésticas que eram irmãs. Uma era normal, em termos de hipertiroidismo, tireoide normal, e ela começava às 8 horas da manhã, 8h30, e terminava às 3 horas da tarde o serviço. Fazia tudo o que tinha que fazer naquele dia. No outro dia da semana, vinha a irmã dela, que chegava às 8 horas da manhã e saía 1 hora, 2 horas da tarde. E terminava tudo o que tinha que fazer. Então, a irmã, que terminava rápido as coisas, ela tinha hipertiroidismo. Ela era magra e super agitada. Então, esse é o efeito do hipertiroidismo. Metabolismo acelerado, a pessoa faz tudo com rapidez. Né? Qual a saída para você se livrar de um tumor da tireoide na glândula? É você tratar o conflito que gerou esse tumor na tireoide. Então, o conflito que gera o tumor na tireoide é aquele conflito de você sentir-se atrasado. E ele tem 4 características. Todo conflito que gera a doença tem 4 características. A primeira, o conflito é inesperado, ou seja, você não estava preparado para aquilo, não esperava que aquilo acontecesse. Segundo, é desagradável acontecer aquilo, ou seja, eu perdi a oportunidade de ganhar um emprego melhor, por exemplo, vender um projeto, né, seria excelente para mim e para o cliente, possivelmente. Terceiro, você fica travado. Você não briga com a situação para tentar mudar aquele status quo e você não foge da situação. Você fica ali no meio dela, sofrendo. Né? E a quarta condição é você fica quieto. Você não compartilha com ninguém o que você está sentindo. Essas 4 condições são as condições que geram uma doença, qualquer que seja a doença. Conforme o tipo de conflito que você tem, vai ter uma doença diferente. Tá certo? Ali, essa parte, o quarto causador ali, por isso é muito importante a gente estar em grupos de apoio, em grupos onde a gente consiga se tratar, desabafar, amizades verdadeiras, né? Então, nós mulheres que temos necessidade de falar e de ser escutadas, se a gente se isola, fica sozinha, a gente vai ter muito mais probabilidade de ficar dentro de um câncer, de não conseguir superar, porque a gente fica guardando para si. E Exatamente. outra coisa que eu queria te falar, Leôncio, na minha família nós estamos em 8 mulheres, irmãs, né? E quase todas têm alteração na tireoide. E eu sempre fico desconfiada. Será que eu também tenho? Por isso que eu perguntei dos exames. Eu faço todo ano e sempre está dentro dos níveis da normalidade, né? Só que, como todas têm, e eu sempre tive essa sensação, eu estou atrasada. Quando cheguei na medicina germânica com 55 anos, eu disse, nossa, eu sou muito velha para trabalhar com isso, né? Não tenho mais o que fazer, né? Então, fiquei muito tempo acomodada, assim, só brigando com a medicina germânica. E aí descobri que eu era diabética, né? Mas eu não conseguia fazer nada para sair daquele lugar. Sim. E, então, a sensação de estar atrasada eu tinha, só que as outras partes eu não fiquei com isso, né? O fato de você ter a situação de estar sempre atrasada não quer dizer que você vai ter problema de tireoide. Sim. Não é a situação que deixa você com doença, é um evento. Né? Um evento traumático que deixa você com a doença. Então, esse falar é importante. E para aqueles que não têm grupo de apoio, qual é a saída? Fala para o pai, para o irmão, para a empregada, para o filho, para a filha. Né?
E se não tem ninguém para falar, ou acha vergonhoso falar, fala com cachorro, com gato, né? Isso. Os gatos gostam de alguém que fala, né? Deu uma travada aqui. E se não tiver gato, conta para uma flor. Conta para uma flor o seu problema. Expõe o que está sentindo lá como se estivesse no grupo. E fala tudo o que está te incomodando para aquela flor. A flor vai prestar atenção em você. E vai funcionar. Você vai diminuir a tensão daquele trauma. E você pode diminuir até o ponto de ele não manifestar doença nenhuma. O único problema de falar com a flor é se a flor responder para você, né? Aí você tem outro problema, né? Mas também é tratável, né? A alucinação auditiva, que a gente chama isso, né? Também é tratável, é um conflito que dá isso, né? Alucinação auditiva. Mas se a planta não responder, tá valendo. Você se fica mais tranquila quando você conta para a flor. Quando para qualquer um ficar mais tranquilo, isso reflete que a doença está perdendo intensidade. E a conexão com a planta é verdadeira, né? Porque já tem pesquisas que provam que a planta que é maltratada, ela morre, né? É isso aí. A planta é um ser vivo também, né? Então, se você gera energias negativas para a planta, de raiva, coisa parecida, a planta recebe isso e reflete uma doença nela também. Mas ao contar os seus problemas para a planta, né? A planta não deve ter... Não vai fazer DHS. Não vai ter DHS. Mas planta tem DHS, claro que ela tem. Sim. DHS é o conflito que a gente chama de medicina germânica. Né? Então, o que a medicina germânica faz? Ela ensina você qual é o conflito da tireoide e da glândula. Né? Claro, a gente tem que saber se de fato você tem um conflito na glândula, pode ser um conflito nos dutos. Então tem que ter, eventualmente, biópsia, exames, coisa parecida, né? Para saber exatamente qual tecido afetado. Eu vejo que a maioria das pessoas não sabe a diferença. Não. Nos exames não diz também, né? Exame você tem hormônio alto ou hormônio baixo. Sim. O hormônio alto é hipertiroidismo, o hormônio normal está normal, e o hormônio baixo é hipotiroidismo. Uhum. A maioria das pessoas sofre de hipotiroidismo. Eu acho que uns 15%, 20% é hipertiroidismo. Uhum. Então, se a doença, o tumor da tireoide vem para você ficar mais rápido, né? A hora que você não tem mais conflito de ser lento, a doença cura. E cura sem remédio, sem nada. Cura sozinha. O próprio corpo destrói aquele tumor. Ok? Então, essa é a abordagem da germânica. Vamos tratar o conflito, para que você não se sinta mais atrasado naquele evento. Ah, mas o evento já aconteceu, eu já perdi a oportunidade. Tudo bem, mas você pode tratar aquele evento de forma que ele fique relevante para você e que não te incomode mais. E se ele não incomoda mais você a nível psíquico, a doença entra em cura automaticamente. Entra em remissão espontânea, que a gente chama, medicina germânica, remissão espontânea. Que acontece principalmente com as mulheres, por isso que tem mais mulheres com o sintoma, é que a gente revive. Um dia a gente está bem e outro dia a gente está no buraco, né? A gente tem muito fases, né? Próprio ser feminino tem mais fases altas e baixas do que os homens, né? Sim, então, o que acontece muito com as mulheres querem ser guerreiras 30 dias por mês, né? E se ela tem dias que ela está mais em baixo astral, aqueles dias a tireoide vai ter que trabalhar mais para ser mais rápida, né? Sim, sim. Mas a mulher, quando tem doenças, né, ela normalmente fica ativa, né, para resolver as doenças. Né? O homem, quando tem doenças, fica depressivo. A mulher fica eufórica. Né? Normalmente. Né? Normalmente. Sim. Então, tratando o conflito, a doença cura. Se tem um tumor, como é que esse tumor é curado? O corpo, o organismo, coloca bactérias ali para destruir o tumor, para agilizar o processo de destruição daquele tumor. E tendo bactérias ali, vai ter necrose naquele tumor. Vai necrosar, vai dar febre de noite. Né? Aí que entra a medicação.
É. E Aí atrapalha tudo, né? aí você está com febre, você toma um antitérmico. O que o antitérmico faz? Baixa a febre. Para que a febre surge? Para estimular a produção do sistema imunológico, para ajudar na cura da tireoide. Então, se você toma um antitérmico, o corpo não ajuda a tireoide a tratar a tireoide. Então, demora 10 vezes mais tempo para curar aquela tireoide, porque você não teve, você tomou remédio contra a febre. Remédio contra a febre não serve para nada, só serve para atrapalhar as curas. Isso vale para qualquer doença. Então, quando você tem febre, não tome antitérmico. Não tome. Ah, mas se subir muita febre, vai dar uma convulsão. Até pode dar convulsão. Mas convulsão de febre não dá sequela nenhuma. A convulsão de febre é apenas um desmaiar da vida, né? Para poder abaixar a febre naquele instante. Mas se você tem medo de convulsão, coloca uma compressa de água fria na testa, não precisa ser gelada, água fria é suficiente, e a temperatura aqui na cabeça diminui. Né? Você está com 40 de febre, põe a compressa, no cérebro fica 36, 37, 38 de febre. E não dá convulsão com essa febre. Convulsão dá com 41 graus para cima, basicamente. Então, coloca uma compressa, você fica mais confortável com a febre e deixa a febre correr solta. Deixa a febre correr solta. Eu já tive febre várias vezes, mais por problemas intestinais do que qualquer outra coisa. E na hora que vinha a febre, 38, 39, eu deitava no sofá, ligava a TV, ficava deitado o dia inteiro. À noite, a febre começava a diminuir. Aí eu ia dormir, acordava de manhã sem febre, sem nada. A doença tinha passado. O repouso Mas se eu é necessário, não tem febre, né? Repouso é necessário. Mas se eu tomasse antitérmico, eu trabalharia naquele dia, no dia seguinte, etc. E a minha doença só ia acabar uma semana depois. Então a diferença é brutal. É uma semana para um dia. E nos hospitais, você sempre recebe antitérmico. Por quê? Quanto mais antitérmico você toma, mais tempo você fica no hospital. Isso é lucro para o hospital. Quanto mais tempo tiver gente lá, mais ele ganha. Então, o hospital sempre dá antitérmico para você, mesmo que não precise. Você, no meio da fala ali, você trouxe aqui as bactérias, a febre, tudo tem a função de normalizar o corpo de novo e para aumentar também a imunidade da pessoa. E uma das doenças da moda, principalmente das mulheres, é ter baixa imunidade, né? Então elas acham que é por causa da falta de comer carne. Pessoas têm anemia, são anêmicas, muito, né? Tem a ver com esse excesso de medicação já desde criança? A medicação atrapalha, né? A medicação atrapalha o sistema imunológico no desenvolvimento. Mas na hora que a febre chega, o corpo sabe que precisa ter mais células, mais linfócitos, né? Para ajudar na limpeza da necrose, da inflamação. Os linfócitos ajudam o processo de inflamação. Eles não matam as bactérias. Eles ajudam, eles fazem a limpeza de todo aquele tecido. E as bactérias vão trabalhando, destruindo o tumor todo, joga todo aquele lixo na linfa e o sistema imunológico vai limpando esse lixo todo. Então, nosso sistema imunológico ajuda as bactérias a fazer o trabalho delas. E quando nós temos uma inflamação, o corpo colocou as bactérias lá para inflamar aquele tecido, ou para destruir, ou para regenerar. Né? Então, por exemplo, infecção urinária, tem bactérias, né, na infecção urinária, que ajudam a restaurar a mucosa da bexiga. Eles ajudam a restaurar a mucosa. E se tomar antibiótico e cortar, a mucosa é restaurada, mas demora mais para restaurar. A bactéria restaura mais rápido. Sem bactéria, demora mais para restaurar. Então, se você não puder não tomar antibiótico, melhor. Mas às vezes a dor é grande, né? Aí você toma um analgésico, tipo paracetamol, vai reduzir a febre, né? Mas reduz a dor também. Então você tem que equilibrar o que você quer demorar mais, né? Com a dor, com a febre. Agora, se você aguentar a dor, não tomar antibiótico, cura rapidinho. Né? Hoje de manhã uma mulher veio pedir atendimento para mim porque ela está com Covid, né? Aí eu perguntei para ela sobre os sintomas, todo o processo. Começou com diarreia. Ela hospitalizou, ficou tomando bastante antibióticos. Depois veio a fraqueza, e no final deu Covid positivo. Não é assunto de hoje, mas você quer explicar o que aconteceu? A diarreia dela é uma situação indigesta que ela teve. Né? Sim. E
diarreia é a fase de cura da situação. Mas ela demorou, né, para se curar por completo, por alguma razão, tomando talvez remédio que atrapalha o processo. Aí hospitalizou. Lá no hospital, deram um monte de remédio para ela, e lá ela deve ter entrado em contato com alguém contou, ou ela viu uma pessoa lá que estava com Covid, né? E ela sabe que Covid pega, né, pelo ar, e a pessoa estava sem máscara, estava tossindo, e ela sem máscara também, aí ela tinha certeza, o medo que ia pegar Covid. Aí ela pega Covid. Mas ela pega Covid com medo de pegar Covid. Esse é o conflito, né? Eu tenho medo de pegar Covid, então eu pego Covid. Covid não é transmitido por nada. Então, e o Covid é uma mistura de doenças. Uma doença ataca a mucosa do nariz, outra ataca a mucosa da garganta, né? Outra ataca a laringe, eventualmente, outra ataca o pulmão, né? Então, se a pessoa pegou Covid, quem é internado com Covid, na pandemia, era entubado muitas vezes. E quando era entubado, morria, né? A maioria, né? Alguns saíram. Alguns saíram, mas a maioria morria entubado. Então, as pessoas tinham medo de morrer por ter pego Covid. Esse medo de morrer traz o quê? Câncer de pulmão, né? O medo de morrer traz câncer de pulmão. Aí o pulmão, ela ia para o hospital achando que ia morrer, começava a passar bem, certo? Sobrevivia, sofria falta de ar, mas sobrevivia. Aí os médicos, pela falta de ar excessiva, entubavam a pessoa. E quando ela está curando o pulmão, o câncer do pulmão, começa a ser destruídos os tumores do pulmão. E começa a jogar nos brônquios esse lixo de destruição das células. Então é uma sujeira que vai para os brônquios. E o reflexo normal nosso, quando tem sujeira nos brônquios, é tossir, para limpar os brônquios, né? Então a pessoa com Covid, curando, ela vai tossindo, ela tosse sangue também, né? É normal tossir sangue. É ótimo quando tosse sangue, é excelente sinal. A pessoa já acha que está morrendo porque está tossindo sangue, e é fase de restauração. Aí né? Sente mais falta de ar, por causa do medo, o medo dá falta de ar, aí o médico entuba. Entubou, lascou, porque a pessoa não vai poder mais tossir quando está entubada. Então não vai conseguir limpar os brônquios. Então os brônquios começam a encher de sujeira, até que um ponto não tem mais brônquios para respirar um oxigênio puro. E a pessoa morre. Todo mundo que não entubou em hospitais, com Covid, sempre sobreviveu. Então esse é o assunto do Covid, né? Voltando para tireoide, então, na fase de cura, tem a destruição do tumor. Então, quem tem o bócio grande vai destruir tudo aquilo, né? E são bactérias que vão destruir. Então, deixa as bactérias destruírem. Os médicos vão achar que está com uma infecção, tem que debelar a infecção. Não debela, deixa a infecção correr. Ela está limpando apenas o bócio. E não vai essas bactérias atacar outro órgão seu, como a medicina acredita que pode se espalhar, ter uma infecção generalizada. Não existe isso, né? Tem pessoas que têm infecção generalizada, mas ela tem muitos problemas sendo resolvidos. E aí bagunça o coreto, porque tem muita coisa tratando. Mas quando... A infecção generalizada vem geralmente quando a pessoa tem vários problemas de saúde. Muito raro alguém que só uma dor de garganta pega infecção generalizada, né? Exatamente. Então, uma doença só não pega. Nem tiver com câncer só, não pega generalizado também. Então, quando tem várias doenças andando ao mesmo tempo, aí pode ter. Então, não deixa a infecção correr solta, vai doer aqui a garganta, vai ficar quente, inchar, vai. É a parte de cura normal da doença. O organismo sabe criar o tumor e sabe destruir o tumor. Deixa ele fazer o trabalho dele, não atrapalhe, basicamente. Não tome antibiótico, não tome antitérmico, descanse bastante e a coisa se resolve. E quando você estiver curando a tireoide, você vai ter fadiga, né? Cansaço. Para que você tem cansaço? Para você deitar e descansar. Porque o corpo aí já tem a crença que cansaço é coração, né? Ou fraqueza, né? A pessoa está fraca, né? Ela está perecendo, né? Está ficando fraquinha, está morrendo. E não é, o cansaço é para você deitar e descansar. E junto com o cansaço vem fome. Então, sentir fome é um excelente sinal, né? E a fome não é para você ficar forte. A fome é para você se alimentar, né? O cansaço é para você descansar. Então, o cansaço não é sinal de fraqueza. É sinal que você precisa deitar. Só isso. E você vai ter pés quentes e mãos quentes também, quando você está na fase de cura. Então, esses sintomas clássicos: mão quente, pé quente, fome, cansaço, fadiga. Então, você está curando alguma doença quando você está sentindo essas coisas.
E esporadicamente febre também, né? E vai ter febre também, né? Talvez não tão esporadicamente, mas vai ter febre. As mulheres vão ter fogachos, vão ter sudorese noturna, tudo que é doença, que acham que é doença, né? Então, o suor noturno é que veio a febre, e depois o corpo vai acabar com a febre para você suar. Você suando, a água evapora, a água evaporando, você esfria o corpo, né? Então, o suor noturno, você tem o suor porque teve febre. Às vezes você não lembra do suor, da febre, mas lembra do suor, né? Então, a tireoide é isso, a glândula. Agora, indo para o lado dos dutos, né? Então, os dutos, eles transportam a tiroxina para o sangue. E você tem um conflito de medo frontal. O que é o medo frontal? É alguma coisa, um perigo que você está vendo o perigo chegando perto de você. E se nesse perigo chegando perto de você, você fica travado, porque não esperava ver aquele perigo pela frente, é muito desagradável, você está com medo daquele negócio acontecer para o seu lado, e você não conta para ninguém. Preencheu os 4 itens, a doença vem. E daí essa doença, esse medo frontal, afeta os dutos da tireoide, né? Ou então, uma sensação de impotência. O homem tem medo frontal. A mulher sente-se impotente, né? É a reação normal da mulher destra. Então, impotência ou medo frontal desencadeiam problemas na tireoide, tá certo? Ele pode desencadear em outro órgão também, né? Mas, quando desencadeia na tireoide, esse é o caso. E o que acontece na tireoide quando você tem esse medo frontal ou um conflito de impotência? O organismo ulcera os dutos da tireoide. Começa a ulcerar a parte interna dos dutos para alargar os dutos, né? Para que saia mais tiroxina naqueles dutos, para aumentar o seu metabolismo, para poder vencer aquele perigo, seja para brigar com o agressor, seja para fugir. Então, ele gera um pequeno hipertiroidismo quando você alarga. Mas não aumenta a produção de hormônio, mas ele sai mais hormônio de cada vez. E né? Sai mais suprimento. Esse câncer é difícil ser diagnosticado, né? É difícil. É difícil, mas a maioria tem isso. 80% tem esse tipo de câncer. Então, ele ulcera, né? Pode ulcerar um duto, 2 ou todos eles. E depois que você resolve o conflito, às vezes naturalmente, né? Porque você teve um trauma que gerou a doença. Passa, sei lá, 6 meses do trauma, aquilo já não é mais importante para você. E se aquilo não é mais importante para você, então o teu organismo percebe que isso não é importante. Então já está resolvido psiquicamente. Então a doença entra em cura. Quando entra em cura, o corpo começa a regenerar o endotélio dos dutos da tireoide, né? Então ele ulcera o endotélio na fase ativa da doença, no começo da doença, na fase de cura, ele restaura aquele endotélio e normaliza os dutos e acabou a doença, né? Mas tem situações em que você está restaurando os dutos, você preencheu toda a mucosa interna daqueles dutos, está quase para terminar a doença, mas você, por algum motivo, você se lembra daquele trauma de 6 meses atrás. Obriga de novo. Aí tudo começa de novo. Aí ele começa a ulcerar, mas como já passou 6 meses, já não é tão importante, ele já começa a regenerar também. Então, ele termina regenerando por cima da última regeneração. É como você fazer um reboco numa parede, depois fazer outro reboco por cima. E outro reboco por cima. E vai colocando reboco em cima de reboco. O efeito disso, colocar reboco em cima de reboco, nos dutos da tireoide, você começa a aumentar a espessura do duto, né? Da parede do duto. Começa a aumentar a espessura da parede do duto. Até que chega um momento que o duto fecha. E quando fecha, a tiroxina não sai, porque ele não passa por aquele aperto, né? Então começa a formar um cisto ali, na tireoide. Aí tem que fazer cirurgia. Não precisa fazer cirurgia.
Quando tem esse cisto, os médicos muitas vezes percebem que tem cisto, cravam uma agulha e drenam o cisto, né? Só que drenam o cisto, o que? Aquele cisto desaparece, mas a doença não cura. Dali a pouco entra mais tiroxina e faz um cisto de novo. Daí eles fazem biópsia do conteúdo do cisto e dá benigno, não tem nada de errado lá, né? Mas o corpo continua regenerando. E vai regenerando, e se você não para de regenerar, porque você não para de reativar o conflito, ele começa a formar um nódulo ali. E esse nódulo cresce, né? Aí forma um tumor também, mas é um tumor que nasce no duto. Ele pode crescer e empurrar a glândula, mas ele não invade a glândula, né? A medicina usa muito o conceito do tumor invasivo. Não existe invasão de tumor. O tumor fica só naquele tecido que ele ataca. Então, o tumor de glândula fica só na glândula, não ataca duto. Tumor de duto fica só no duto, não ataca a glândula. Mas ele pode crescer no duto ao ponto de empurrar a glândula, né? Aí o médico vê, né, que tem alguma coisa empurrando aqui. Ah, está invadindo a mão. Mas eu não estou invadindo minha mão com o meu dedo. Eu só estou empurrando a mão. Okay? Então, no tumor de tireoide e outros tumores é a mesma coisa. O tumor não invade outro tecido. Então, quando acontece isso, qual é a saída? É a mesma saída para tudo que é doença da germânica. Tratar o conflito, localizar o conflito e tratar o conflito originador, aquele medo que sentiu, aquele susto que você teve lá com aquele perigo chegando perto de você, você sentindo-se impotente, trata esse evento de tal forma que você olhe para ele e dê risada. Olhe para ele, não tem nenhuma importância, até irrelevante o conflito. E se esse conflito de impotência, o medo frontal, se torna irrelevante, o tumor, né, que nasceu por causa daquilo, ele se desfaz. Então o corpo começa a destruir aquele tumor nos dutos. Só que ele cresce devagar, esse tumor, e também é destruído devagar. E a pressão continua. Até chega um ponto que a pressão rompe aquele bloqueio, né, e começa a normalizar a tireoide. Então esse é o caso do hipotireoidismo, né? Quando você bloqueia a saída do hormônio da tireoide, porque os dutos estão bloqueados, você vai ter pouco hormônio no seu corpo. Então isso vai ser o hipotireoidismo, ou doença de Hashimoto, né? Sim. Olha Então, só. oi? Agora ficou claro para mim, porque eu estive sempre perto do hipo. Ok. E tem mais, né? Então, essa doença de hipoglicemia, hipotireoidismo de Hashimoto. E isso é por ali que a gente chega na diabetes depois, né? Não. Diabetes é trauma também. Sim, mas se eu estou com o trauma do hipotireoidismo aqui ativo, né? Eu fico brigando com as situações e não resolvo. Eu vou ter mais tendência a brigar com outras situações, né? Ok, mas a questão não é brigar. Brigar não tem nenhum problema que vai gerar diabetes. Mas ficar no trauma, né? O problema da diabetes é você ser obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Sim. Ou ser obrigado a não fazer uma coisa que você quer fazer. Uhum. Então você quer fazer aquilo, mas se bloqueia, você resiste, né, a fazer aquilo. Se você fizer aquilo, você não vai ter diabetes. Mas se você se bloqueia ou você resiste, aí você tem diabetes. E daí o corpo vai gerar diabetes, vai aumentar a glicemia, para você ter mais energia para ir lá brigar por aquilo que você quer. E não brigou o suficiente. Uhum, porque a sensação de impotência que se explicou antes é a mesma sensação se eu sou obrigada a ficar numa situação, eu não me sinto, eu estou na impotência, eu não consigo sair da situação, né? Okay. Eu posso fazer essa? Pode. Porque normalmente as mulheres elas têm os dois diagnósticos, diabetes e problemas da tireoide. Okay. Mas a diabetes da mulher normalmente ataca as células alfa. Uhum. E as células alfa é a situação de nojo e medo. Medo e nojo junto. Sim. Não a impotência. Se ela sentir-se impotente, vai lá para a tireoide, provavelmente, né? Mas se ela sente nojo e impotência, vai lá para o pâncreas, para as células alfa. Então, são sentimentos parecidos. Tem uma certa tendência de ter algo assim, mas é o conflito que gera. Né? Sempre o conflito que gera. E no caso, então, do hipotireoidismo, o que acontece? Baixo nível de hormônio da tireoide, o metabolismo diminui do corpo. E o efeito disso são vários. Um deles é você ter obesidade. Né?
por baixo nível de hormônio de tireoide. Você fica mais lenta para digerir e para consumir a gordura também. Então você começa a engordar. Você começa a ter, muitas vezes, queda de cabelo, quando a tireoide está nível baixo. Você começa a ter unha quebradiça. E você começa a sentir muito frio também, porque você não produz tanto calor para queimar. Então você sente frio nas mãos, nos pés, e às vezes frio intenso. Né? Todo mundo está com uma camisa de manga comprida, você está com uma japona. Tudo eu. Né? Tudo você. Estava Então, descrevendo quem eu era há pouco tempo, até pouco tempo. Então, eu vivia com as mãos e pés gelados no verãozão aqui. Então, o que acontece? Você deve ter uma tireoidite, que é inflamação da tireoide, né? Subclínica. Então, você vê o teu hormônio, está normal. Uhum. Vê o TSH, está normal. Tudo normal. Tudo normal, mas tem os sintomas de tireoidite de Hashimoto. Então, o que você tem? Você tem a doença de Hashimoto, só que não é clinicamente provável que você tenha. É isso. Então, clinicamente, você não tem nada. Mas, na verdade, você tem, porque você tem os sintomas. Então, localiza os seus conflitos lá de impotência, né? Ou conflito de medo frontal, e trata esses conflitos. E você regulariza isso aí. Eu já peguei vários casos de tireoidite subclínica, ou seja, é abaixo do nível dos medidores que a medicina nacional tem. Que é de sangue. Eu fui uma pessoa assim que eu engordava muito rápido e agora, nos últimos anos, eu estou emagrecendo, assim, o metabolismo está mais acelerado, né? Okay. Depois que eu comecei a estudar medicina germânica, meu metabolismo mudou totalmente. Okay. Eu posso comer de tudo e não engordo, né? Isso é ótimo. E antes eu era 30 e tantos quilos a mais, né? Não comia nada e engordava, né? Até a água me engordava antes. É isso aí. E tem mais um detalhe nessa parte de tireoide, que é mais crítico, que é o seguinte. O tumor da glândula, ele cresce no começo da doença. O tumor do duto, ele cresce na cura da doença. E quando o tumor cresce na fase da glândula, e o corpo começa a destruir o tumor, ele está na fase de cura, destruindo. E se você está terminando a destruição do tumor da tireoide, na glândula, e você, que tinha gerado um conflito lá de ser lenta, né? Pessoa sendo lenta demais. Aí você está no finalzinho da cura, você lembra daquele conflito que foi lenta. E você deixou ele irrelevante pelo tempo. Ou seja, se você mergulhar nele, vai ser desagradável. Mas como o tempo passou, faz muito tempo que passou, ele já não é tão importante, então a doença cura. Mas se você lembrar daquele evento, começa tudo de novo. Então ele começa a criar um tumor novamente, mas como aquele conflito já está antigo, ele rapidamente começa a destruir o tumor de novo. E aí ele vai destruindo. E destruindo cada vez mais. O tumor já foi destruído, mas ele coloca o programa de destruição de novo. Então você começa a destruir parte da glândula tireoide agora. O tecido bom da tireoide vai ser destruído. E se você, quando você destrói tecido bom da tireoide, da glândula tireoide, a sua tireoide fica com tamanho menor e produz menos hormônio. E se você produz menos hormônio, você vai ter tireoidite de Hashimoto também. Sim, aí a solução é repor, né? Até. A solução, nesse caso, é você tomar hormônio a vida inteira. Porque não dá para regenerar a glândula tireoide. Né? Quer dizer, nós não sabemos como fazer isso, aparentemente. Né? Como regenerar. Eu e a Vânia temos planos lá de... A Vânia é minha sócia, minha parceira, né? Há muito tempo já. Ela chegou antes aqui, não sei se ela ainda está aqui. Ela entrou aí, né? Você estava explicando, eu não quis interromper. Mas olha só quanta gente bonita aqui assistindo. Nossa, que bom. Vocês têm perguntas sobre... Se tem algo ainda para explicar, tá... Nossa, nosso tempo já se foi, né? Mas se alguém tem alguma pergunta, pode escrever depois embaixo da live, né, Leôncio? Porque foi tão... Não, eu vou baixar essa live por no YouTube porque eu quero rever, eu quero aprender a falar mais sobre isso, porque eu preciso ter mais clareza, né? Então foi uma aula assim, que eu não encontrei nenhum curso tanto
tanto conteúdo junto, né? Uhum. Sobre a glândula tireoide, né? Você sabe disso, né? Nos cursos a gente aprende o básico e a gente continua pesquisando, né? Então, Então, eu já pesquisei mas... muito sobre tireoide, né? Já tratei vários pacientes com tireoide, e os únicos que não tiveram sucesso foram aqueles que destruíram parte da glândula, né? Então, não Sim. sei reconstruir a glândula. Eu e a Vânia estamos montando um esquema para tentar viabilizar isso, mas ainda não chegamos lá. Uhum. Aí você tem uma tireoide de Hashimoto que nunca vai ser curada. Mas se você não tem esse caso, né? Se você de cara pegou tireoide de Hashimoto, então isso aí dá para curar numa boa. Sim. E a Mas mesmo que precise tomar hormônio para sempre, mas a pessoa não vai ter os efeitos colaterais, né? De estar aumentando as outras doenças, porque quem está tomando medicação para todas as outras coisas que vêm junto com a... Depois da glândula estar disfuncional, esses que são as coisas mais crônicas mesmo, né? É remédio, né? Sempre traz algum efeito colateral no seu corpo que você tem que suportar, né? Melhor é não precisar de nenhum deles. O próprio corpo dá conta dessas coisas todas. Ok? Então, ok. Nossa, Leôncia, te agradeço muito. Daqui uns dias você vai estar de volta, né? Então, obrigada, pessoal, que esteve com a gente. Amanhã tem outra live também, às 11 horas. Essa semana está recheada só de gente, como sempre, só tem gente que traz conteúdos novos, que para mim também agrega muito, né? Então, cada live que eu participo aqui, que eu escuto, é estudando um pouco mais e melhorando também o meu trabalho, né? Então, Leôncio, Deus lhe pague e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Silvina, e até a próxima. A gente se vê por aí. Certo.